Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com amigos de novo e principalmente estarmos juntos pensando no que é mais importante das nossas vidas, né? Que no sentido, buscando o verdadeiro rumo que tanta gente perdida por aí. Nós não seríamos exceções, nós também precisamos muitas vezes achar o rumo, perceber o sentido das coisas e às vezes uma parada para pensar é a coisa mais importante. O ansioso, a pessoa que quer a rapidez apenas das coisas, às vezes pode tomar medidas que vão lhe atrasar. Uma corrida, num triatlo, você para passar da corrida para bicicleta, por exemplo, você precisa mudar a sapatilha, né? E às vezes a pessoa na pressa quer manter o mesmo calçado da corrida e pode se perder tempo. Quer fazer a coisa rapidinha, tropeça. É muito comum que a gente, querendo fazer a coisa muito rápido, ache frequentemente o caminho mais longo. Porque o apressado só se atrasa. Vocês já repararam isso? É muito comum. Quanto mais rápido a gente quer andar, mais as coisas travam, mais a gente perde as coisas, mais tudo anda devagar. Então a gente às vezes esquece que para a gente andar rápido, realmente, a gente precisa estar minimamente harmonizado. O afobado, o ansioso, a pessoa que está brigando com a vida, muitas vezes vê o efeito das suas pretensões, das suas pressas, das suas ansiedades, o colocarem para trás. E assim as coisas vão quebrando, as coisas vão se perdendo, e você que precisava sair mais rápido, vai se atrasando cada vez mais. Parece aqueles filmes de areia movediça, quanto mais você mexe, mais afunda. Por quê? Por que isso acontece na nossa vida? Exatamente porque a gente não cuida do principal. Quem tem um abacaxi para descascar e só tem uma faca cega, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Amolar a faca. Quem é a faca que descasca os nossos abacaxis? Chama a mãe? A essa altura da vida não dá mais certo, não é verdade? A mãe até pode ajudar, né? Se a mãe for falecida também, você faz uma oração, ela vem e te ajuda. Talvez ela dê uma água com açúcar espiritual para você. Mas o que a gente precisa, a faca que resolve os nossos problemas, somos nós mesmos. E olhar para a gente diante das dificuldades é o convite dessa noite. Como é que nós estamos perante as dificuldades? Conta um médico conversava com o outro a respeito de uma situação muito diferente que ele passou no plantão do PS. E ele falava: nunca vi uma mãe tão feliz pelo filho ter batido a cabeça no acidente de moto. Achei aquilo muito estranho. Quando eu falei para ela que ele não tinha, nós fizemos os exames, não tinha dado não tinha mostrado nenhuma pancada mais grave, nenhum problema, nem fratura, nem coágulo, mas mesmo assim, como bateu a cabeça, o médico falou: eu precisava recomendar um tempo de observação no hospital. E quando eu falei aquilo, a mulher ficou feliz. Eu não entendi aquilo. Fiquei cismado, mas tudo bem. No outro dia, quando eu, olhando o quadro, ainda recomendei um pouco mais de tempo no hospital, ela ficou feliz de novo. Aí eu não aguentei. Falei: o que acontece? Tudo quanto é mãe, quando eu falei para você ficar no hospital, fica chateada, e a senhora fica feliz? É, doutor. Mas esse menino estava na garupa de uma moto, com uns amigos meio
meio que eu não gosto. E eles estavam indo para fazer coisa que eu gosto menos ainda, sabe, doutor? Então eu acho que foi Deus que fez esse acidentezinho. O senhor não sabe? Eu acho que fez ele também, foi Deus também que falou para o senhor que precisa ficar um pouco mais de tempo. Não, minha senhora, foi Deus, doutor. A gente, muito comum que a gente fique apavorado com as doenças, com os problemas que acontecem na vida da gente. Mas às vezes o que falta para a gente é exatamente o equilíbrio para enxergar as coisas. Tem uma história muito interessante de Chico Xavier, que a gente reconta aqui, de acordo com a memória da gente, que quem conta um ponto aumenta um ponto, mas o fundamental é a gente aprender com as histórias. Chico atendia lá os necessitados toda quarta-feira, uma fila imensa de gente na frente dele, e ele falava com uma pessoa, e o intervalo entre uma pessoa e outra ele dava uma espiada na fila. E ali ele ficou um pouco, chamou a atenção dele uma senhora, uma criança, não era um bebê, mas era uma que estava no colo, exatamente por não ter as duas pernas. E aquilo chamou a atenção e começou a comover o Chico. Porque não é porque você é experimentado, que é uma pessoa experiente, não é porque você é espírita, que você não se comove com uma criança pequena, biamputada. E foi chegando a fila, e ele, cada vez que levantava a cabeça, o olho meio que grudava, e ele olhava de novo para aquela criança. E aquilo foi mexendo com ele. Quando chegou, ele ficou meio emocionado, mas quando chegou a vez da mãe com a criança, falou assim: seu Chico, o doutor falou que está marcada para a semana que vem uma cirurgia de emergência, ele tem uma doença degenerativa, vai precisar amputar também os bracinhos. Aí a coisa que estava meio ruim, aí ele falou assim: a senhora me dá licença um pouquinho, e porque ficava feio chorar na frente da moça, e em vez de você ajudar, se atrapalha. Então ele saiu um pouquinho, foi para uma salinha do lado e foi se recompor, jogou uma água no rosto, né? E estava lá, aquilo mexeu com ele. E como ele estava muito mexido, apareceu o guia espiritual dele, exatamente para colocar ele no eixo de novo. O que aconteceu, Chico? Disse Emmanuel, que era sempre muito incisivo, né? Não, aquela criança, eu sei, está sem as duas pernas. Não, mas eu também sei, Chico, vai perder os dois braços mesmo. Mas Emmanuel, ela trouxe o filho até aqui, será que a gente não pode fazer nada, Chico? Essa criança é um ser que vem se suicidando há mais de 20 encarnações sucessivas, uma atrás da outra. Ele adquiriu um hábito de, diante das situações as mais inusitadas, ele se mata. E veio se matando cada vez mais cedo, e nessa encarnação, depois de ter se matado muitas vezes, prejudicado muito a perspectiva, a vida espiritual dele, e prejudicado muito o corpo espiritual dele, ele pediu para os protetores: se por acaso eu nascendo voltar essa compulsão do suicídio, me tira as pernas. Se mesmo tirando as pernas continuar a compulsão ao suicídio, me tira os braços. E essa criança é uma criança que a mãe ia atravessar a rua, ela não entendia. Falava, estava tentando levar a criança querendo andar para dentro da rua, assim, puxando a mãe, e ela não entendia o que acontecia. O que é isso? O que era isso? A criança já estava querendo se matar. A mente da gente é uma questão, é uma estrutura muito interessante, porque ela funciona
por padrões. Nós vamos desenvolvendo padrões, de modo que as situações, quando se repetem, a gente tende a repetir as respostas. Se você não percebeu ainda isso, perceba. Diz que o uso do cachimbo entorta a boca, os antigos falavam. E é assim mesmo. Conforme a gente vai vivendo situações que na mente da gente parecem que se repetem, a gente também repete atitudes. E é assim que o bêbado bebe porque esfriou, bebe porque está calor, bebe porque o time ganhou, porque o time empatou, porque o time perdeu. Então ele vai repetindo padrões. Essa repetição de padrões pode ser chamada também de preconceito em alguns casos, porque uma pessoa que tem uma experiência muito ruim, por exemplo, com o sexo oposto, tende a generalizar, e a cada vez que inicia um novo relacionamento, ela tende, não é que é obrigada, ela tende a achar que todo homem é igual, só muda de endereço. Já ouviram essa? Também serve para outro sexo, tá? Não fique muito feliz de achar que é todo homem, não, porque os padrões, são os padrões, e isso vai fechando a nossa vida para a felicidade, vai fechando a nossa vida para possibilidades. Quem acha que o gay é tudo igual, que negro quando não faz na entrada faz na saída, vai fechando o seu universo, porque Deus opera nas nossas vidas através das pessoas. E aí quando vem uma pessoa e eu bloqueio a lição que ela iria me dar por causa dos meus preconceitos, é como se um aluno estivesse pegando o material didático do professor e jogando no lixo. Como a gente se condena, como a gente apequena a vida da gente, por não entender, e isso é praticamente universal, nós não entendemos o papel dos fatos, o que papel exercem os fatos na nossa vida. E a gente faz o quê por não entender? Briga com os fatos. Brigar com os fatos tem o nome de queixa. Quem aqui pode levantar a mão para falar assim: eu nunca me queixo de nada? Só para vocês saberem, ninguém levantou a mão. Mas tem mais. Às vezes a gente não consegue passar um dia sem se queixar. Uma semana, muito menos. Um mês é quase impossível. Porque qualquer coisa é digna de queixa. A gente está sempre brigando com a vida. Brigando com a vida. E é lógico que o problema são sempre os outros, né? Porque a gente nunca é problema. A gente só é problema para os outros que também se queixam de nós. Porque é uma rede de queixas. Você acha que é só você que se queixa dos outros no seu trabalho, por exemplo? É que você não frequenta o cafezinho quando você não está, é lógico. A gente até brinca, né? Tem que ser o último a sair da roda. Porque enquanto você está na roda, é lógico que não falam mal de você. Porque o prazer é falar mal dos outros. Sempre os outros. Disse Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Porque a gente sempre tem alguém a quem culpar. É um mecanismo instituído na nossa mente e que não adianta nada, não nos eleva em nada, não nos melhora em nada, mas a gente mantém. Dois irmãos estão brigando, um acusa o outro. O homem e uma mulher estão brigando, um tem certeza e o outro também que a culpa da briga é do outro. A não ser que eles se consorciem para falar que a culpa é de uma terceira pessoa. Mas isso é muito raro. Então nós precisamos entender que papel tem a dor nas nossas vidas, mas principalmente que atitude eu tenho tido perante as dores. O convite de hoje, do livro Vinha de Luz, que a gente recomenda a autoria espiritual de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, é um trecho em que Paulo fala assim, é o item contristação, e que ele fala: agora folgo porque fostes contristados, mas
porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. As palavras, como a gente já sabe, né? As palavras que tem no Evangelho, às vezes elas são um pouco estranhas, um pouco diferentes do nosso universo vocabulário. Mas ele está falando, praticamente ficou feliz pelos outros estarem tristes. Mais ou menos como aquela mãe que ficou feliz pelo seu filho ter sofrido um acidente. Por quê? Porque foi segundo Deus. Aqui nesse trecho, Paulo fica feliz com relação aos amigos dele, porque ele mandava suas cartas para amigos distantes que falaram problemas para ele, e ele falou: fiquei feliz porque vocês estão tristes. Porque uma pessoa como Paulo, que ama esses companheiros cristãos de outras cidades, teria ficado feliz quando os outros estão tristes? Exatamente porque eles foram contristados em questões de Deus. E isso permanece sendo um desafio para a gente. Porque a mãe mais imediatista, a mãe mais apavorada, ela ia conseguir ficar alegre com o médico que falou para ela que o filho precisaria de mais tempo hospitalizado? Só mesmo uma mãe que consegue enxergar um pouco mais. Aquela mãe mais imediatista, só do telefonema do hospital já teria um piripaque, né? Faria um escândalo total. Para você enxergar, espera um pouquinho, Deus não dá ponto sem nó. Ou tem uma tradução, um senso comum que fala assim: há males que vem para bem. Pois Jesus nos dá uma chave para nós entendermos a questão da dor, que é muito mais radical do que há males que vem para bem. Ele fala assim: o escândalo, que é traduzível como mal, o escândalo é necessário. Ele não fala há males que vem para bem. Ele fala que o aparente mal, o que nós julgamos que é um aparente mal, ele na verdade é necessário. E se é necessário, não é mal. Porque uma mãe leva um filho para tomar uma injeção, mas se ela está dando aquela injeção, dói, mas por doer é um mal. Só a criança acha isso, faz careta, pode fazer birra, mas só uma criança, só quem tem muita imaturidade espiritual, para não entender que, por não confiar, que aquela dor inicial, aquela picadinha, ela tem um sentido, ela foi permitida, a mãe o está levando para levar uma picadinha, porque ela sabe que aquela picadinha vai evitar outras dores. Será que nós alcançamos esse ponto de vista maior, ou nós temos sido as crianças imediatistas? Essa é a pergunta. Vocês entendem o que a gente está colocando? Muitas vezes nós brigamos com a vida, brigamos porque vem uma doença, brigamos porque não conseguimos aquele emprego que nós achávamos que era o melhor, por não conseguir aquela mulher ou aquele rapaz que nós achávamos que era o grande amor da vida da gente. Nós vivemos brigando com a vida porque a gente tem certeza do que é bom para a gente. Mas será que aquilo que você tem certeza que é bom para você é realmente bom? Será que aquilo que você acha que é mal é realmente mal? Quando a gente amplia um pouco o nosso ponto de vista, a gente deixa de brigar com a vida feito uma criança que os pais tiram a chupeta. Uma criança lá, vamos dizer, 2 anos, 3 anos, eu sei que hoje já tem criança com 7, 8 chupando chupeta, né? É um progresso, né? As coisas vão evoluindo. É nada. É exatamente porque há pais que não sabem, não têm capacidade de impor, de ver as suas crianças
sofrendo momentaneamente, mesmo que o médico fale, mesmo que o odontólogo fale, está deformando a arcada dentária. Mas mesmo assim, fala, mas ele vai chorar, doutor. Certo, mas cabe a um pai, cabe a uma mãe impor algumas medidas. Mas há pessoas que não conseguem fazer um papel como esse, minimamente educativo. Hoje as pessoas querem agradar só. E um educador que queira só agradar os filhos vai ser o quê? Monitor, vai fazer diversão com as crianças, mas educar, não. Porque educar exige que a gente passe, às vezes, por situações difíceis. Educar exige que nós passemos por situações difíceis. E quando o aluno, quando a criança confia minimamente naquele que o educa, o que a criança faz? Pode não entender, mas ela se aquieta, ela confia. Na minha cabeça eu lembro muito dos meus filhos com 42, 43 de febre, e aquele tarda, aquele remédio de 30 gotas, amarelo, que é bem gostoso, né? A gente coloca açúcar, a gente coloca mel, e fica horroroso. Aquilo bate na língua da criança. A primeira tendência de uma coisa bem ruim quando bate na língua da criança é ela cuspir. Toda criança cospe? Não. Tem criança que cospe, tem criança que quando vai fazer assim, ela dá uma olhadinha para cima. Aí lá de cima vem uma frase, toma que é pro teu bem, ou vem um olhar só. E a criança vai e engole. Que criança você é? Que criança você tem sido? Porque todo mundo aqui veio com dor. Não pense que tem alguém mais colorido, alguém mais risonho, alguém mais bacaninha. Tem gente jovem não tem problema, né? A gente que é mais velho acha que gente jovem não tem problema. Tem um monte de coisa assim, a vida dos outros é sempre mais fácil. Tem um ditado que fala que a fila do lado sempre anda mais rápido. E não adianta você mudar de fila, porque a lei permanece a mesma, né? Então a gente sempre acha que a vida do outro é mais fácil, mas todo mundo que vem até uma casa de oração vem em crise, vem com problemas, vem com questões a ser resolvidas. E nós estamos todos juntos para dizer o seguinte: nós não entendemos as dores, nós não entendemos as dificuldades. E as dificuldades, elas trazem uma oportunidade para a gente. Por quê? Porque a tarde da criança lá que resolve cuspir as 30 gotas, se a febre dela continua aumentando, começa a complicar. 43, 44, e ela não segura nenhum remédio, tem que mandar para onde? É PS, pode dar o quê? Convulsão, pode dar o quê? Risco de vida. Porque a vida vai dando remédios amargos, e nós estamos com remédio amargo aqui na boca. Todo mundo, fazendo careta, inclusive. Só que vocês que vieram para cá, vocês são crianças que não cuspiram. Já é alguma coisa. Opa! Você bateu o amargão na língua e vocês deram a olhadinha para cima. Estão prontos para cuspir, eu sei. Pedindo para as coisas acontecerem do seu jeito. Porque a gente gosta a gente pede as nossas coisas e reza o Pai Nosso. Mas a gente não lembra o que a gente está falando. Pai Nosso é uma coisa que a gente fala meio automático, que nem jogador de futebol. Faz a rodinha antes do jogo e grita o Pai Nosso como se fosse aquilo. Pai Nosso que está no céu, a gente repete o Pai Nosso sem nem ouvir Jesus no nosso ouvido falando assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente quer que seja feita a vontade de quem? A gente reza de verdade,
de coração e de casa, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Todo mundo aí em cima tem que me obedecer na hora e do jeito que eu quero. Mas, como não pega isso, porque Jesus ensinou de outro jeito, a gente precisa falar, seja feita a vossa vontade. Mas depois você fez 35 pedidos e quer que a coisa aconteça imediatamente. A nossa dor, as nossas crises, as nossas dificuldades. Que sentido tem as nossas dificuldades? Por que tem as dores na vida do humano? Historicamente, as pessoas responderam isso de várias formas. Pela filosofia, pela teologia. Tá? Algumas pessoas resolveram isso falando assim, a ciência fala, é o acaso. Você vai num consultório, teve um filho excepcional, e você vai no consultório médico de um médico materialista, ele vai falar sua carga genética, a carga genética da sua esposa, se cruzaram, e você, pelo que eu estou vendo aqui dos exames, vocês tinham 75% de chance de ter um filho autista. Tá, doutor, essa parte eu já entendi, mas por que tendo 75% nós tínhamos chance, 25% de chance de não ter, não é verdade? É verdade. Mas por que foi que nós tivemos? Não, eu estou explicando para o senhor que a probabilidade de você... Eu já entendi, doutor. Eu passei pela 6ª série também. Eu quero saber por que, tendo essa probabilidade, mesmo assim, o meu filho veio autista. É porque o senhor deu azar. Ah, que bom. Aí esse pai volta para casa e chama o seu filho autista de Azar. Oi, Azar, tudo bem? Como é que ele se relaciona com Deus? Deus estava de mau humor e deu um filho autista para mim e para o meu irmão deu 2 filhos saudáveis. Não é assim? Tá bom assim? A vida dele está resolvida? Ele está de paz com Deus? Ele está de paz com a vida? Ele é capaz de entender por que papel aquele filho exerce na evolução espiritual dele? Ele tem condições? Não, porque a pior dor é aquela que a gente não vê sentido. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque você vem com as suas dores, você vem com as suas desarmonias, passa na câmara de passe e são tiradas os efeitos da sua desarmonia. Mas se você continuar revoltado com a vida, impermeável às lições da vida, brigando com Deus, você sai daqui e vai angariando desarmonias de novo. E como ainda não saiu o passe 24 horas do Semente de Luz, né? Que quando sair você vai poder, nem bem chegou em casa, já voltar para tomar outro passe, talvez até a esquina, já volta de novo para outro passe, né? Você entende isso? Nós não precisamos, nós não queremos o Espiritismo, que as pessoas fiquem dependentes do Espiritismo. Para você ir bem, você precisa de nós. Seus problemas acabaram-se, você vem para cá, nós resolvemos seus problemas. Diante da módica Portianê, porque vocês sabem que é assim, né? Claro que não, claro que não. Quando você vê a vida, vê a si mesmo, vê o fenômeno humano com óculos imediatista, você separa os fatos assim, aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto, feito uma criança mesmo, e você briga com aqueles que você não gosta. E quanto nós temos vivido assim? Quanto tempo a gente tem vivido assim? Quantos queixosos, inveterados, acostumados na queixa você conhece? Não sorria muito ao lembrar dos queixosos, porque alguém pode estar sorrindo lembrando de você. Por quê? Porque aquela pessoa tão chata que só vem brigar com a vida, que chega para você e você fala assim, quer mudar de calçada, pode ser você, pode ter gente mudando de calçada por causa de você. Porque todos nós somos queixosos, brigando, lamentando. Tem uma música da Rita Lee que fala, sempre reclamando da vida. Um saco, gente, assim. Só briga, só briga.
Como é que fica a ajuda espiritual? Como é que fica quem lá de cima quer te dar intuição do que tem que melhorar? Nada, você fica impermeável. Deus coopera na vida da gente através das pessoas. Chega uma pessoa e quer te dar um conselho, uma mensagem, uma luz, o teu anjo da guarda quer te sugerir alguma coisa durante a noite, mas nem durante a noite, porque você já dorme desarmonizado, não é capaz de entender o que a vida está querendo te ensinar. Se o Espiritismo serve para alguma coisa, se a religião serve para alguma coisa, é exatamente para ampliar a visão da gente. Não pense só o imediato. Todos os problemas da vida colocados em perspectiva ganham uma nova dimensão. E emerge na alma da gente a grande questão: o que a vida está querendo me ensinar com isso? Quando você coloca na tua alma essa pergunta, você já tem metade do problema resolvido. Pergunte a si mesmo, antes de querer que tire a sirigalha que quer namorar com teu filho, antes de querer que dê um emprego, antes de querer que dê uma viagem bem longa para tua sogra, pensa, que papel essas pessoas e esses problemas e essas doenças exercem na tua vida. Antes de brigar com os fatos, nós podemos crescer com isso. Divaldo Franco conta de um crime que aconteceu porque ele acompanhava todas as páginas policiais de Salvador, exatamente para pegar o nome dos criminosos, das vítimas e rezar por elas. E teve um crime horrível, 2 jovens, um matando o outro, ele repercutiu o dia todo, ele ficou impressionado com aquilo, e na noite aparece no centro dele a mãe da vítima, absolutamente desarmonizada, brigando com a vida, revoltada, deprimida ao mesmo tempo. E a mulher apareceu para ele e falou assim: meu Deus, o que eu falo para ela? Não sabia, travou, não sabia o que falar para ela. Aparece Joana de Ângeles, a guia espiritual de Divaldo Pereira Franco, e fala para ele assim: fala para ela parabéns. Aí ele começou a enrolar a mulher, né? Não sabia o que falar, não sabe como é que é, não. E ele olhava para vou falar parabéns para essa mulher. E a mulher fechada na sua dor, deprimida, afundada na sua dor, achando a maior vítima da vida, a maior vítima de Deus, revoltada com tudo. Fala para ela. Daí chegou um ponto que ele não tinha mais o que falar, não tinha mais como enrolar, e chegou para ela e falou: minha senhora, ela levantou os olhos para ele e disse: parabéns. Aí aquela mulher balançou, como se quem tivesse tomado um soco na ponta do queijo. Olhou para ele assim: parabéns por quê, seu Divaldo? Ele também não sabia. Aí apelou para os universitários de novo. Fala para ela imaginar se ela fosse mãe do assassino. Aí ele falou para ela, e ela, com aquela frase, com aquele momento, ela ampliou e ela percebeu: há uma pessoa mais infeliz do que eu nesse momento. Se eu soubesse que o meu filho fez, um filho de outros, o que fizeram com o meu filho, eu estaria arrasada. E aí Divaldo explicou, com o auxílio de Joana, que eram 2 almas que vinham se matando mutuamente, que era até a vez que, se o filho dela se defrontasse com o menino e tivesse chance, talvez ele fosse o assassino, mas que ele conseguiu por algum motivo, e a vida conseguiu por algum motivo, que ele fosse a vítima. E isso foi quebrar, da parte do filho dela, um ciclo de vinganças mútuas que vinha se arrastando há séculos. O outro não conseguiu sair, mas o filho dela conseguiu, de algum jeito, não ser aquele que impôs a morte ao outro. E por isso,
Joana sugeriu o parabéns. Exatamente no ponto que aquela mãe estava se achando a última, a mais vitimizada, a mais perdida, a mais desamparada de todas as mães da terra. Nós precisamos ampliar o nosso ângulo de visão, ver a mesma vida, porque o Espiritismo não promete a prosperidade, não promete a transformação dos fatos, mas nós falamos para vocês hoje que vocês podem transformar os fatos da sua vida, não por eles em si. Amanhã vocês vão ter os mesmos problemas de hoje. Olha que notícia mais, né? Que coisa mais chata, que você veio aqui para que algum guia transformasse a tua vida, ainda cantou entra na minha casa, entra na minha vida para Jesus, e a vida continua a mesma. Mas a transformação não está na mudança dos fatos, mas está na tua atitude perante os fatos. Você pode ter tudo o que você viveu até agora e ter tudo absolutamente diferente. Por quê? Os fatos vão ser os mesmos, mas você, com uma ampliação da tua visão espiritual, um convite que você recebe aqui de ampliar a tua visão, de olhar isso do ponto de vista da eternidade e perguntar para Deus, para a vida, o que você está querendo me ensinar, os fatos ganham uma nova proporção. Teus inimigos passam a ser teus professores, os dramas da tua vida passam a ser os livros mais importantes para você se iluminar, para você se libertar, para você aprender. Esse é o grande ganho, esse é o verdadeiro ganho de qualquer religião, de qualquer filosofia, e o Espiritismo pode ajudar você nesse sentido. Ah, por que não vai ajudar? Porque ele é um convite. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. Paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Obrigado, gente.